Então, quando a gente entende que no reino existem chaves que te dá acesso, nós precisamos entender e compreender como isso funciona. Ou seja, se você tem uma chave e você não sabe usá-la, ela se torna inútil para você. Assim acontece com as pessoas religiosas. Elas têm essas chaves e essas chaves estão na Bíblia, mas ter a chave e saber como usá-la e para que ela serve é outra coisa. Quando Jesus traz essa palavra para Pedro, ali no contexto, Jesus estava conversando com os discípulos. Eu acredito que Jesus estava ali no momento de comunhão com os seus discípulos. Jesus pergunta para os seus discípulos o que as pessoas dizem, ou o que as pessoas estão falando a meu respeito, o que eles dizem quem eu sou. Então os discípulos eles começaram a falar, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, João Batista ou qualquer um dos outros profetas. Jesus diz para os seus discípulos então, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro então, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, não foi sangue e nem carne que te revelou isso, mas o próprio Deus. Então, quando Jesus ele ouve isso de Pedro, ele diz para Pedro, Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. E aí então Jesus traz esse versículo que eu acabei de citar, que eu te darei as chaves do reino de Deus. Então, o que seria essas chaves? Ou o que seria esta chave? Uma das chaves que Deus entregou para Pedro edificar a igreja é a autoridade. Então, quando nós entendemos que a chave no Velho Testamento, ela significa a autoridade é um acesso para abrir porta. Então, quando Jesus ele diz ali na oração do Pai Nosso, quando ele traz isso para nós, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, esta chave te dá autoridade para ligar e desligar, mas esta autoridade, ela é conquistada, ela é acessada através de um entendimento sobre o reino de Deus. Então, quando Jesus ele diz para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E vocês? Então, Pedro ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós entendemos quem é Jesus e não conhecemos a respeito de Jesus, é muito diferente você conhecer Jesus e entender quem é Jesus. E nós vamos compreender isso ao longo dessa mensagem que Deus colocou no meu coração. Então, quando Jesus ele estava reunido ali com os discípulos, ele traz essa reflexão para os discípulos, e quando Pedro revela quem ele é, Jesus então diz para ele, você vai edificar a minha igreja sobre esta pedra. Então a igreja vai ser edificada sobre a rocha que é Cristo. E as portas do inferno não vai prevalecer. E eu darei as chaves do reino. Então, quando a gente entende que no reino existem chaves que te dá acesso, nós precisamos entender e compreender como isso funciona. Ou seja, se você tem uma chave e você não sabe usá-la, ela se torna inútil para você. Assim acontece com as pessoas religiosas. Elas têm essas chaves e essas chaves estão na Bíblia, mas ter a chave e saber como usá-la e para que ela serve é outra coisa. Ter essas chaves e não entender como ela funciona para destravar as riquezas espirituais que Deus tem para cada um de nós é tão ruim como não ter nenhuma chave. E isso acontecia com os mestres religiosos da época de Jesus. Ele conhecia muito a palavra, eles conheciam a escritura, mas não entendiam a mensagem do reino de Deus. E a gente só acessa essas chaves quando a gente entende a mensagem. Ou seja, eles não entravam e não deixavam aquelas pessoas que queriam entrar também por essa porta. Quando nós compreendemos o que significa essa chave, começa a fazer sentido na nossa mente o que Deus, através de Jesus,
ele trouxe ali para Pedro: eu entregarei as chaves do reino. E essa chave ela é tão poderosa que ela tem o poder de abrir portas e fechar portas. E trazer o reino para esta terra. Ou seja, trazer a realidade do céu para a terra. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos que Jesus veio para nos libertar. Lá em João 8:36, fala que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E em João 8:32 também diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que Jesus é a verdade. Mas quando nós temos uma mentalidade religiosa, nós apenas conhecemos de ouvir falar. Mas o conhecer de ouvir falar não te dá o direito de acessar essas chaves espirituais. Quando você tem o direito de acessar é quando você tem um entendimento de quem é Jesus. Quando então Pedro entendeu quem era Cristo, então Jesus deu a ele esse direito, estas chaves espirituais, e uma dessas chaves é a autoridade. Assim como Jesus ele falava com quem tem autoridade e não como mestre da lei. Ou seja, ele falava que vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês dizem Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nem todos aqueles que me dizem, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz grandes obras, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz muitas coisas. Ele vai dizer, aparta de mim, porque eu não vos conheço, vocês que têm praticado a iniquidade. Então, o fato da gente conhecer a Escritura não significa que você entendeu. Então, quando você entende, você acessa essas chaves espirituais. E uma das chaves é a autoridade. Então, quando lá em João 8:32 fala: conhecereis a verdade vos libertará. Esse conhecimento não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento espiritual. Esse conhecimento, quando você conhece a verdade ela te liberta. Ele traz salvação para aqueles que estavam condenados. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo e entende essa verdade. Quando nós entendemos essa verdade, faz toda a diferença na nossa vida. Mas o entendimento não é o conhecimento da palavra de Deus. E Jesus, ele nos está chamando para sair da teoria e começar a prática, a desenvolver aquilo que ele nos chamou. Às vezes você que está aí me ouvindo, você tem dom, talento, Deus te confiou uma missão e você está esperando algo acontecer para que você então tome posição ou tome uma decisão para multiplicar aquilo que ele confiou nas suas mãos. Ah, e você fica dando desculpa, eu não tenho recurso, eu não tenho, às vezes, equipamento, material para começar isso. Começa com o que você tem. Às vezes você acha que você não tem material para começar. Comece com o que você tem, mas não dê desculpa para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Quando você começar a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, no processo, Deus vai trazer a provisão e tudo aquilo que é necessário para que aquilo que Ele colocou no seu coração se cumpre, Ele vai te dar, Ele vai te entregar, Ele vai abrir. Mas primeiro você tem que começar. Começa com o que você tem. Então essa mensagem, quando diz que conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra conhecimento na nossa cultura ocidental, ela tem um significado. E quando a gente começa a estudar, a gente vê que cada palavra tem um significado. Mas a mesma palavra na cabeça de cada um tem significado diferente. Por quê? Por causa da experiência que cada um teve. Entende? Então, quando a gente pega essa palavra conhecimento na nossa cultura ocidental, ela tem um significado de conhecimento intelectual, cognitivo, teórico. Quando a gente pega essa palavra na cultura oriental, da onde veio a Bíblia, ela tem um significado de experiência. E quando a gente entende esse significado, ela traz um entendimento mais profundo de quem é Jesus. Eu não sou liberto quando eu conheço a palavra no sentido teórico, mas eu sou liberto quando eu tenho uma experiência
com a verdade. Aí faz todo sentido, porque eu já não conheço de uma forma teórica, mas eu conheço de ter experiência com Jesus. Eu não conheço um Jesus que foi me apresentado de uma forma religiosa, mas eu conheço Jesus de uma forma de andar com Ele, de experimentar, de relacionar com Ele. E isso faz toda a diferença. Porque a religião, ela faz você aceitar a circunstância como sendo a vontade de Deus. Agora, a mensagem do reino de Deus faz você dominar sobre a circunstância. Então, o crente religioso, ele vive conforme a circunstância, mas o cidadão do céu, ele vive conforme aquilo que Deus determinou para ele desde o início. E Deus diz: você é imagem e semelhança, e domine sobre todas as coisas. É dominar sobre a circunstância. Essa é a mentalidade do reino, não é uma mentalidade religiosa. Então, a religião é uma prática defeituosa criada pelo homem, mas o reino é uma prática que tem e carrega evidências. Você tem evidências, porque da mesma forma não existe fé sem obras. Uma pessoa que fala que tem fé, cadê a obra? Porque se não tem obra, não exige, não precisa de fé. Há uma diferença entre ser um cristão religioso e um cidadão do céu. Nós começamos a entender que Jesus entrega a chave para aquelas pessoas que entendem quem Ele é, e não apenas um Jesus religioso, escrito, teórico. Mas quando você sai dessa teoria e você vai pelo relacionamento, você começa a entender, e quando você entende, quando traz luz na sua mente, você então começa a aplicar. Quando você aplica, você começa a relacionar. E esse relacionamento, Deus ele vai te entregar chaves. E estas chaves é para abrir porta, é para levar a mensagem para aquelas pessoas que estão cativas, oprimidas, aquelas pessoas que estão com medo, a alma cativa, porque Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida, e Deus Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te amou de tal maneira para que você tivesse esse encontro com Jesus. O que as pessoas dizem que eu sou? Diz que você é Elias, Jeremias, João Batista ou algum de uns profetas. As pessoas dizem que você é isso. Mas e vocês? O que vocês dizem quem eu sou? E Pedro, então, ele diz: tu és o Cristo. Essa revelação, quando nós entendemos quem é Jesus, muda tudo. Porque nós não vamos andar mais conforme as pessoas dizem ou falam quem é Jesus. Nós vamos andar e tomar decisões com base naquilo que eu experimentei através de um relacionamento com Jesus. Então aí eu começo a entender que o que mais impediu que a mensagem do reino fosse propagada foram os religiosos, porque eles não aceitaram a mensagem de Jesus. Então hoje eu quero que você entenda, através da palavra de Deus, que Jesus é a verdade. Jesus é o único caminho que nos leva para a vida eterna. Porque quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Jesus é a verdade. Então, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa transformar a sua vida através dessa mensagem. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é de Jesus, é a palavra dele. E é um desafio, às vezes, muito grande da gente trazer uma mensagem aqui, porque é tantas coisas que acontecem, às vezes, o que os outros vão pensar naquele dia, naquele último dia. Eu tenho certeza que você não vai se preocupar disso. Porque naquele último dia, quando Jesus voltar, o que vai nos interessar, a única coisa que vai se interessar para cada um de nós é ouvir da boca dele: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Pai. E que nós não venhamos a ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O fato da gente ir na igreja, o fato da gente ouvir uma mensagem ou ler a Bíblia, isso não significa que você conhece e entende de fato quem é Jesus. O fato de você ir numa igreja, o fato de você ouvir uma música evangélica, o fato de você ouvir pregações,
isso não significa que você entendeu o reino. Aquilo que Deus confiou na sua mão, Ele espera que você multiplica e para de dar desculpa ou depender dos outros para fazer alguma coisa. Se as pessoas não derem oportunidade, crie a sua oportunidade, mas não dê desculpa para não cumprir aquilo que Ele colocou no seu coração, porque naquele dia Ele vai falar: o que você fez com aquilo que eu entreguei? Quando a gente olha na parábola dos talentos, Deus entregou para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para um talento. E ele saiu, mas depois de muito tempo ele voltou e prestou conta e pediu conta àquelas pessoas. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 também multiplicou, e o que tinha 1 enterrou o talento. Por quê? Porque ele teve medo, ele deu desculpa. Você pode errar, você pode até pecar, mas Deus, ele não está interessado no seu erro. Ele não está preocupado no seu erro nem no pecado que você cometeu. Porque quando você confessa, quando você arrepende, quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. E no processo, você vai cada vez errando menos. Quanto mais você cresce e amadurece, menos você erra. Mas quando você dá desculpa para não cumprir aquilo que Ele colocou no seu coração, porque Deus, ele não se agrada daqueles que desistem, mas Ele se alegra com aquele que, em meio ao fracasso, não desiste e continua fazendo aquilo que Ele chamou. Porque o fracasso também faz parte do processo de pessoas fortes. Mas não dê desculpa para não realizar aquilo que Ele colocou no seu coração. Porque se Ele colocou, você tem capacidade para realizar, para fazer. Mas procura transformar a sua mente. Em Romanos 12:2 fala que não conformeis com este século. Não conforme com a preguiça, com a procrastinação, com o julgamento, com a falta de perdão. Não conforme com essas coisas. Transformai-vos pela renovação da palavra de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisa ter uma renovação de mente. Essa renovação, ela vem através da palavra da verdade. Quando você renova, quando você transforma a sua mente, você volta ao seu estado original. Quando Jesus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando você entende que a imagem é ter a mesma natureza, a mesma característica e o mesmo caráter de Deus, você vai começar a entender qual é a sua verdadeira essência, que você nasceu para dominar. Deus diz: domina sobre todas as coisas. Essa palavra, domínio, significa governo. Deus te deu o domínio sobre todas as coisas. Então, a religião, ela sempre vai fazer você acreditar que a circunstância seja a vontade de Deus. Mas o cidadão do céu, ele entende que tem poder sobre a circunstância. O cidadão do céu, ele não vive por condição, ele vive por decisão. Aquilo que Deus colocou no coração dele, não importa se a conta não vai fechar. Se Deus chamou, ele é dono do ouro e da prata, ele vai financiar essa obra. Porque é Ele que chamou. O que não podemos fazer é dar desculpa para não realizar aquilo que Ele nos chamou. Se Ele chamou, Ele é fiel para cumprir. Mas a nossa parte, nós precisamos buscar esse entendimento através de um relacionamento com o Espírito Santo. E as 3 coisas que não pode faltar na vida do cristão é uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de palavra. Essas 3 coisas é que vão fazer com que tenhamos um relacionamento onde Jesus, ele entrega para nós estas chaves, e esta chave vai te dar acesso e a autoridade de ligar e desligar coisas espirituais nesta terra. Deus te deu, nós precisamos ter o entendimento de como usar isso para que o reino de Deus seja manifestado nessa terra através da minha e da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem possa trazer um entendimento e uma clareza a respeito do reino de Deus. Fique com Deus. Até o próximo conteúdo em nome de Jesus. Abraço.